Olá, Mauro Penaforte aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conversa interna, a conversa que a gente tem com nós mesmos, tá? Tem alguns vídeos aqui que eu falo sobre representações internas, sobre os filmes mentais, e eles são um componente do nosso pensamento, mas paralelamente aos filmes mentais, a gente tem a conversa interna, que são as coisas que a gente fala pra gente mesmo, são falas que a gente repete pra gente mesmo, tá? Então, só para fechar esse raciocínio inicial, o seu pensamento ele será composto por filmes, imagens, sons, sensações, gostos e cheiros, tá? E por conversa interna, as coisas que você fala para você mesmo, né? As perguntas que você faz para você mesmo, as coisas que você faz. Então, conversa interna é um assunto extenso. Na verdade, dá para montar um curso de conversa interna. E assim, eu calculo pela minha cabeça pelo menos umas 5 horas de aula. Então, não se preocupe, eu não vou fazer um vídeo de 5 horas aqui. Eu vou dividir esse tema de conversa interna em alguns vídeos, tá? E nesse primeiro vídeo, hoje, a gente vai falar sobre um tema muito específico a respeito da conversa interna, que é justamente os temas da nossa conversa interna. Mas antes de entrar, como sempre, quase todo vídeo meu tem, antes de entrar no assunto, né, tem um preâmbulo teórico, alguma coisa assim. Antes de entrar no assunto, deixa eu te falar. Talvez você já tenha visto em outros vídeos meus, eu falei isso muitas vezes nas lives, né? As forças especiais, principalmente os SEALs norte-americanos e as forças especiais inglesas, israelenses, fazem todo tipo de treinamento, né? São as tropas de elite mais sinistras do mundo, tá? Então eles fazem treinamentos físicos extenuantes, treinamentos de resistência de tudo quanto é tipo, fica vários dias sem dormir para ver quando é que o cara desaba, não aguenta, e sem comer, e estressado, tendo que tomar decisão. Então, eles fazem vários tipos de treinamento. E eles fazem treinamentos mentais, obviamente. Não adianta o cara ter um corpo maravilhoso, fantástico, forte, resistente, saudável, com uma imunidade altíssima e ter uma mente fraca, tá? Então, embora eles, para entrar para uma força especial como o SEAL, por exemplo, você já faz testes de inteligência e de raciocínio de nível muito elevado, né? Essa história do militar burro é conversa fiada, tá? Eles, além disso, lá dentro eles são treinados. E os dois treinamentos mentais que eles fazem, frequentemente, né? Que tipo assim, é como se fosse uma matéria, sabe? Tipo, você está na faculdade, e tem uma matéria, né? Como eu fiz faculdade, tinha cálculo, tinha física, tinha estatística, né? Então os caras lá têm uma matéria que é natação, estou imaginando, né? Natação, tem tiro e tem não sei o quê. E eles têm matérias específicas para visualização, ensaio mental, tá? Que é justamente a parte do nosso pensamento que é filmezinho, tá? E eles têm treinamento de conversa interna, o que eles têm que falar com eles mesmos. Então, eles cobrem nesses treinamentos para as forças especiais, eles cobrem os dois formatos de pensamento que existem. Ou seja, o cara, para ser um cara de altíssimo desempenho, né, numa atividade que envolve físico e mental, não adianta só ele ter desempenho físico, ele tem que ter desempenho mental, tá? Então, visualização, a gente tem alguns vídeos aqui sobre visualização, sobre ensaio mental. Ainda pretendo publicar mais alguns, mas agora a gente tem essa série que eu estou preparando nesse instante para você sobre conversa interna. Então vamos lá. Conversa interna é o quê? São as palavras que você fala com você mesmo o tempo todo. Provavelmente, desde que você começou a ver esse vídeo e você está me assistindo, você está falando sobre o próprio processo de assistir o vídeo. Tá? Então, tem pessoas que estão assistindo e não vão com a minha cara, não estão gostando, começam, esse cara é isso, esse cara aqui e tal. Estão olhando para mim, procurando defeito e conversando com elas mesmas sobre os defeitos que elas estão achando. Outras pessoas estão gostando do que eu estou falando, ou já me conhecem, já gostam de mim, e estão olhando e estão vendo assim, pô, que maneiro, olha aí, o Mauro sempre faz esse negócio de antes de entrar no assunto. Então, além de você estar me assistindo, você está conversando na tua cabeça sobre isso. Além do que você pode estar distraído, nesse momento, por exemplo, olhando, pensando em outras coisas e falando com você mesmo. Caraca, eu tenho que conversar com aquele cara
eu esqueci de falar com ele, ele não sabe, né? Então, essas coisas que vem, a gente conversa com a gente mesmo o tempo todo, certo? E não tem como não conversar. Não tem como não conversar, a gente conversa com a gente o tempo todo. E o que a gente precisa prestar atenção, né? Porque se a gente conversa com a gente o tempo todo e é um processo meio inconsciente, como que eles fazem treinamento de conversa interna? Bom, tudo que você quer mudar na tua vida, primeiro você tem que tomar consciência, primeiro você tem que perceber, testemunhar em você mesmo para depois poder mudar, né? A conversa interna é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu quiser, por exemplo, emagrecer, né? Se eu vou num nutricionista, por exemplo, ele vai me fazer várias perguntas, provavelmente vai me mandar fazer exames e ele vai me perguntar o que eu como atualmente. Ele vai me perguntar que coisas que eu tenho alergia, eventualmente, vai me fazer um monte de perguntas. Se eu chegar para ele e dizer assim, cara, eu não lembro, eu tenho um problema na memória, eu não lembro o que eu como, eu não sei o que eu comi, meia hora atrás eu fiz um lanche, mas eu já não lembro, né? Isso é, claro, eu só imaginando uma coisa muito louca, né? E aí, o que ele vai falar? Ele vai falar, cara, você tem que pegar um caderninho e anotar tudo que você come, porque a gente precisa saber o que você come. A primeira coisa para você ter consciência para mudar a alimentação é saber o que eu estou comendo, que eu preciso mudar, né? Deixar de comer, o que eu tenho que passar a comer. Tá? Eu estou com pouco condicionamento físico. O que você faz? Não, eu corro a alta velocidade 1 hora por dia, eu malho 2 horas por dia. Não, calma aí. Atividade física tá bom, tem alguma outra coisa que a gente tem que descobrir aí. Então, primeiro, a gente toma consciência, certo? Depois a gente começa a alterar. Então, a primeira coisa é tomar consciência. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. A gente tem alguns pontos importantes, tá? Ponto número 1, a primeira coisa. O tema desse vídeo. Quais são os temas e assuntos da sua conversa interna? Sobre o que você fala na sua conversa interna o tempo todo. Que assuntos? E aí a gente tem grandes temas. Ó. Exemplo. Pessoas que vivem, que têm problemas financeiros frequentemente e tipo assim, desde sempre, elas estão sempre falando sobre falta de dinheiro. Não só com os outros, mas com elas mesmas. Elas falam assim, e se não tiver dinheiro para isso? E se não tiver dinheiro para aquilo? E se não tiver? Então a conversa interna dela é sobre falta de dinheiro. É muito comum, esse é um tema. Tá? Pessoas que são vítimas, tá? Que têm padrões de vitimização, elas estão sempre falando com elas mesmas sobre traições, sobre enganos, sobre gente mentirosa, sobre pessoas falsas, o assunto delas é esse, porque elas são pessoas com padrão de vitimização. Empreendedores, por exemplo, para fazer um extremo oposto, vamos dizer assim, né? Empreendedores, eles conversam com eles mesmos e com os outros sobre oportunidades, sobre um buraco no mercado que eles podem preencher, né? Então, por exemplo, o cara que é dado à vitimização na área financeira, tá? Ele olha para o mercado e fala assim, tá uma crise, isso aí que tá muito ruim e tal, tá? O outro cara que é empreendedor olha para o mesmo mercado e ele fala, cara, esse serviço está muito ruim. Caraca, a gente pode montar esse serviço e ganhar muito dinheiro com isso, né? Quer dizer, então, isso não começa na conversa externa. Isso começa na conversa interna, isso começa no que ele fala dentro da cabeça dele. Então, antes de você querer reformar a sua vida externamente, o que você vive na sua vida, você tem que reformar o que você vive internamente. Então, a primeira coisa que você tem que entender quais são os assuntos. Você fala sobre conseguir as coisas que você quer, você fala sobre alcançar com você mesmo, tá caladinho, quieto, num canto, o que você está pensando ali, tá? Você fica pensando sobre as coisas que deram errado, você fica pensando sobre as coisas que deram certo, você fica pensando sobre as coisas boas da vida, ou as coisas ruins da vida, ou as coisas, sobre que assuntos, né? Existem pessoas que o tema da conversa interna delas é política, por exemplo. Ou nesse momento que o Brasil vive hoje, existem muitas pessoas que passam o tempo todo pensando nesse negócio de política. Tá? Esse é o tema da conversa interna. Tá? Existem pessoas que passam o tempo todo pensando sobre abundância, existem pessoas que passam o tempo todo pensando sobre a igreja, por exemplo, se ele tem um trabalho na igreja, se ele tem uma vocação, um chamado. Tá? A pessoa que passa o tempo inteiro pensando sobre liderança, um cara que trabalha com liderança, treinamento de liderança, alguma coisa assim. Um cara que trabalha com marketing de rede, fica o tempo inteiro pensando em recrutamento, fica o tempo inteiro pensando em crescer a rede. Em volume de pontos, sei lá. Um cara que trabalha com medicina, ele fica o tempo inteiro pensando sobre medicina. Então,
a gente tem nossos assuntos habituais, tá? Nossos temas habituais. A primeira coisa que a gente tem que trazer à tona é que temas são esses. Temas que estão ligados à sua missão, ao seu trabalho, são normalmente úteis. Geralmente, eles são úteis. A não ser que eles tenham um viés pessimista, tá? Então, você está sempre pensando no seu trabalho, mas pensando que o seu trabalho é uma porcaria, horrível, é muito ruim, que você odeia isso, aí isso não vai te fazer bem. Mas se você está pensando sobre o seu trabalho, em coisas que você tem que fazer, coisas que estão faltando, tarefas que você tem que fazer, cuidado com a ansiedade, claro. Mas, em geral, isso é mais para bom que para ruim, tá? Agora, pessoas estão o tempo todo pensando em traição, pessoas estão o tempo todo pensando em engano, pessoas estão o tempo todo pensando em mentira, que alguém é mentiroso, que não sei quem, não sei o quê. Pessoas que estão o tempo inteiro pensando em prejuízo, pessoas que estão o tempo todo pensando em perdas, pessoas que estão o tempo todo pensando em... essas pessoas tendem a conversa interna delas tende a levar para o negativo, tá? Pessoas que pensam muito nos seus medos, pessoas que pensam muito no que pode dar errado, no que pode acontecer, tá? Então tem um vídeo que a gente fala sobre isso um pouquinho, né? Sobre percepções, né? E eu aglutino a maior parte das emoções numa categoria que seria a categoria do medo, tá? Que é ansiedade, insônia, medo, inveja, a raiva, tá? Tudo isso, e outros na categoria do amor, né? Como a gente diz, então são pensamentos bons, abundância, prosperidade, crescimento, servir e esperança. Então a gente tem basicamente essas duas categorias. Tá? A minha pergunta para você é, sua conversa interna, ela está mais no lado do medo ou está mais no lado do amor? Essa é a primeira pergunta, só para categorizar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver em termos de temas e assuntos é justamente quais são os papos que você tem com você mesmo. Segunda coisa é uma tendência comum da conversa interna, sobretudo de pessoas que são mais ansiosas ou que têm uma tendência à depressão, são conversas internas de autodepreciação. Do tipo, eu nunca consigo, eu não vou conseguir, esse trabalho é demais para mim, esse cara ou essa mulher é muita areia para o meu caminhão, essa situação eu não dou conta. Então a pessoa se deprecia, né? Eu não sou inteligente o suficiente para isso, eu não sou bonito o suficiente para isso, eu não tenho capacidade suficiente para isso, eu não tenho... E a pessoa se deprecia, né, o tempo todo. Essa conversa interna é extremamente prejudicial. Com certeza ela está na categoria do medo. Se você se deprecia, é porque você está com medo. Você está com medo de ser rejeitado, você está com medo de perder, você está com medo de não ser suficiente. Então, essa conversa interna, que é assim, basicamente toda pessoa depressiva que eu já trabalhei na minha vida tem esse tipo de conversa interna. Tá? O outro lado da conversa interna é, que ao invés da autodepreciação, é a depreciação do outro. É falar mal do outro. Que é um outro lado da mesma moeda. Tá? Na verdade, quem fala muito mal do outro o tempo todo, mesmo que a pessoa tenha um ar de superioridade, ela finge uma superioridade, na verdade ela tem uma inferioridade. Tá? Se eu preciso ficar o tempo todo falando mal dos outros e ficar diminuindo o que o outro conseguiu, o que o outro é, isso significa que tem alguma coisa muito estranha acontecendo comigo. Eu não estou vivendo a minha vida, eu estou tentando me comparar e estou tentando ganhar na comparação com o outro. Tá? Isso é um sintoma ruim. Tá? Eu quero que você entenda, quando eu digo para você assim, porque essas coisas ligadas ao medo, essas coisas e autodepreciação, eu não estou te julgando no sentido de que se você faz isso, você está errado. Não. Não existe isso. Eu passei muitos anos da minha vida vivendo completamente dominado pelo medo. Olha, eu era um cara de alta performance, fazia muitas coisas, tinha um bom desempenho, muito trabalho. Era um cara, mas vivia sob domínio do medo, não tinha paz, entende? Porque a minha conversa interna era assim. Como eu sou motivado por afastamento, consegui fazer muitas coisas na vida, mesmo sendo assim tão negativo internamente. Mas vivia muitos conflitos, desnecessariamente. Então a tua conversa interna é o primeiro passo para você ter essa paz. Mas entenda, a primeira coisa é que você tem que ver isso, perceber isso, testemunhar. Você olha uma pessoa e fala assim, ai meu Deus, que mulher feia, e de repente, olha aí, olha o julgamento, estou depreciando a pessoa. Né? E aí você pode pensar assim, mas essa é feia mesmo. Sim, mas por que o foco tem que ser esse? Por que a coisa mais importante de se notar é isso? Por que esse é o ponto central? Por que eu tenho que olhar e catar o defeito? Né? Isso é muito
é muito sintomático, entende? Porque se você vê defeito numa pessoa ainda, se é uma pessoa e ela fala um português muito errado, por exemplo, e você nota, caraca, o português dessa pessoa é muito errado. Isso é uma coisa. Agora, se você está notando qualquer errinho, qualquer vírgula, qualquer acento em uma palavrinha do texto de todo mundo, então tem alguma coisa errada com você, porque você está olhando e procurando o defeito. O olho que procura defeito, ele procura defeito nos outros, e quando ele olha no espelho, ele procura defeito em si mesmo. Então, pessoas que julgam muito, isso para mim, a leitura é problemas de autoestima ou de amor próprio. Que são diferentes. Tem os vídeos sobre autoestima e amor próprio aí para você ver se você quiser. Então, no canal. Então, julgamentos. Se você se compara e se acha inferior, ou se você se compara e se acha superior, as duas coisas são ruins. Porque as duas coisas são comparação com o outro. Significa que você está precisando se sentir melhor ou precisando se sentir pior. É separação, entende? Dificulta. E é desvio de energia. Por exemplo, aqui nesse momento eu estou gravando, esse é o meu trabalho. Tá? Onde deve estar toda a minha energia? Focada, atenta em produzir isso aqui, explicar para você. Tá? Se eu começar aqui, enquanto estou gravando, começar a imaginar, tem uma pessoa que está vendo que não está gostando, tem uma outra pessoa que está achando isso, tem uma outra, eu estou meio que me comparando, julgando. Pior, eu posso dar um próximo passo e dizer assim, mas também a pessoa que não gosta é porque não presta, é porque não sei o quê. Eu já estou entrando. É óbvio que está desviando minha energia de explicar isso da melhor maneira possível para ficar tentando julgar o outro, avaliar e tentar ficar por cima ou ficar por baixo por causa da inferioridade, ou seja o que for. É desvio de energia, é perda de energia. Essa perda de energia te cansa. Essa perda de energia é um dos causadores da preguiça e da procrastinação. A procrastinação tem várias causas. Né? O tratamento tem que ter um vídeo sobre procrastinação aqui no canal, você pode ver. Aquele vídeo tem tudo explicadinho para você acabar com a procrastinação na tua vida. Tá? Mas uma das causas da procrastinação, entre muitas, é que a tua mente está gastando tanta energia pensando em bobagem que você fica cansado na hora de fazer o que é preciso realmente fazer. Você fica cansado. Tá? Então, primeiro ponto, primeira coisa que eu quero que você faça, né, para encerrar esse vídeo, pega e começa a se observar, né? Pega esse dia e diz assim, não, hoje eu vou observar as coisas que eu falo comigo mesmo, tá? As coisas que eu falo comigo mesmo. E aí você está passando o dia e você está conversando e você começa a pensar, não, porque essa pessoa é isso, ou porque o mundo é muito injusto, ou e você começa a pensar essa situação. E olha aí, eu pensei isso, assim, olha aí, a metacognição, né? A percepção se dá pela percepção. E aí você vai começar a listar, e você vai começar a perceber, meu pensamento tem muitas críticas, na minha mente eu falo muito mal dos outros, ou aí você anota, eu me comparo muito. Quando um cara tem sucesso, eu fico depreciando ele. Você tem sucesso, mas é um burro. Tem sucesso porque o público não gosta mais de coisa boa. Estou depreciando o outro. Tá? E por aí vai. Todos esses pensamentos. E aí eu quero que você seja cuidadoso com você mesmo. Um dos vídeos que a gente vai falar sobre isso é o jeito como você deve conversar com você mesmo. Tá? Se você perceber que você está julgando muito, não dê uma bronca dura em você mesmo. Perceba. Pois é, já estou eu julgando de novo. Já estou eu enxergando a vida pelo lado do medo novamente. Tá? Vamos tentar ver isso de outro jeito. Como eu poderia ver isso de outra forma? E esse é o primeiro passo para você reformar a sua conversa interna, certo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre padrões de linguagem, especificamente padrões do metamodelo na sua conversa interna. Então, aguarde. Foi uma honra estar aqui com você. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.